Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Asset Allocation, né? Que é o nosso método de alocação de recursos, né? Então vamos dar início. Antes da gente começar, claro, dar um aviso aqui, um disclaimer, que as opiniões aqui contidas não representam a verdade. É um material meramente informativo, compilado de informações reunidas e somente reflete os meus próprios pontos de vista. Não é recomendação de compra e nem de venda e foram obtidas com base em conteúdos de estudos meus, ok? Bom, quais serão os conteúdos que a gente vai ver, né? Primeiro, o que é risco, depois portfólio e a redução dos riscos, alguns métodos para alocação do nosso capital, o método de Yale, falar um pouco sobre ele, e o rebalanceamento da nossa carteira de investimentos, tá? Bom, o que é risco primeiramente, né? Os riscos não estão atrelados às variações que a gente vê na tela do computador, porque isso aí, para quem é especulador, acho que esse é o risco que está envolto do mercado de capitais. Mas na verdade não, o que realmente é risco é a pior dos fundamentos da nossa empresa que a gente escolheu, e a capacidade dela é ser eficiente e gerar lucro. Isso sim é um verdadeiro risco, entendeu? Então, o risco é a probabilidade de perda permanente de capital. E por que é importante a gente entender sobre isso? Saber da nossa tolerância a risco é essencial para a gente montar um portfólio. Porque sem a gente saber isso, fica muito difícil para a gente montar um portfólio coerente com o teu nível de tolerância aos riscos, entendeu? Bom, deve-se ponderar os ganhos potenciais com os riscos envolvidos nesse processo. Para retornos superiores, exige-se ativos mais arriscados, né? Não adianta eu querer um retorno de 20% ao ano em renda fixa. Então, a gente vai buscar por uma renda variável, talvez, que aí tem chance da gente ter 20% ao ano. Uma das máximas que o mercado sempre diz, né? Quanto maior for o risco, maior será o retorno. E isso nada mais é do que uma balela. Ela está bem equivocada. Mas sim, ativos mais arriscados devem oferecer expectativas de maiores resultados. Mas não há nenhuma garantia que isso vai se concretizar, entendeu? Bom, dar um exemplo aqui de risco, né? Se eu te dou um revólver com espaço para 8 balas e eu te dou uma bala e peço para tu atirar na tua própria cabeça, né? Te ofereço R$1 milhão. Bom, o risco é 1 sobre 8, né? Agora eu te ofereço R$2 milhões para 2 balas e aí o risco acaba subindo também. Então ele não se envolve risco com retorno, né? Quanto mais o risco se eleva, os retornos esperados aumentam também, porém junto aumentam as chances de perdas e possíveis resultados fora da expectativa, tanto os negativos como positivos. Então a gente investe em algum ativo esperando que ele nos retorne positivamente, mas também ele pode retornar negativamente dependendo dos riscos, ok? Então a gente precisa saber lidar com o risco. Investir é abrir a mão do dinheiro hoje para colher mais no futuro. Então, como o futuro ele é incerto, o risco é algo inerente ao investimento. Então é muito comum. Risco nada mais é do que as coisas que podem acontecer do que realmente acontecerão, né? Então, geralmente, nos momentos de euforia, o mercado está sempre subindo, projetando um futuro maravilhoso. E em queda, o pessimismo está projetando um futuro péssimo, sabe? Então vai muito disso, de coisas que podem acontecer do que realmente acontecerão, sabe? Então não quer dizer que pode acontecer, realmente vai acontecer, entendeu? Bom, agora entrar sobre o portfólio e a redução dos riscos, né? Uma das formas da gente reduzir o risco é através da diversificação, né? Bom, o que a gente precisa fazer? Utilizar ativos de diferentes classes, setores, geografias e, ou seja, né, a gente está limitando os riscos específicos atrelados a cada investimento, diversificando entre essas categorias aqui, né?
Existem basicamente 6 riscos no mercado de capitais, mais ou menos, né? Que é o risco da empresa, o risco do mercado, risco dos juros, cambial, da inflação e risco país. Eu vou dar uma passada muito breve em cada um agora. O risco da empresa diz respeito à possibilidade da empresa quebrar, né? Dela não honrar seus pagamentos, não honrar suas dívidas e acaba quebrando. Isso não é muito comum em empresas com capital aberto, né? Mas não é impossível que isso aconteça, claro. Então por isso que a gente tem que fazer um bom stock picking. O risco de mercado, né, se concretiza quando o investidor vende as ações por um preço abaixo do que comprou. E isso acontece quando o investidor talvez precise do dinheiro e vende as ações, muitas vezes porque ele não tem a sua reserva de emergência, e aí acaba vendendo, então tem um risco de mercado envolvido. Tem o risco dos juros, né, como a gente está vivendo agora no Brasil, uma alta taxa de juros, que acaba com que faz que os recursos que são destinados à renda variável acabem migrando para a renda fixa, né, porque tem altas taxas de juros e que são mais seguras por natureza, como eu coloquei aqui. Então os investidores tendem a migrar de um investimento para o outro e vice-versa, né? Quando a taxa de juros está baixinha, eles acabam migrando mais para a renda variável. O risco cambial ele é bastante similar ao risco de juros e ele está relacionado à taxa de câmbio da moeda real perante as outras moedas do mundo, né? Então, isso aqui vai muito da nossa balança comercial e tem um risco da inflação, que está associado ao processo de desvalorização da moeda de uma economia, né? A gente vê alguns lugares por aí com inflações altíssimas, Venezuela, Argentina agora nesse momento. Então a gente acaba vendo que lá tem um risco muito grande da inflação, que acaba envolvendo o cambial também, e o nosso terceiro aqui, que é o risco país, que é o risco de uma empresa, segmento, mesmo de toda uma economia ser impactada por alguma decisão que ocorre a nível nacional, né? Alguma decisão talvez do setor político, como eu escrevi aqui, institucionais ou sociais. Isso acaba infringindo assim, num risco país. Um portfólio balanceado ele pode reduzir muitos riscos que a gente mencionou antes aqui e ainda pode trazer retornos maiores. Então é importante que você diversifique agora um pouco mais a fundo, entre classes de ativos, faz com que o seu portfólio tenha uma performance satisfatória. Então você vai colocar em ativos de renda variável, renda fixa, ETF, fundo imobiliário, entendeu? Geografias, que reduz o risco doméstico envolvendo o Brasil. Risco setorial, que é investir em diferentes ramos da nossa economia, investir no setor bancário, de infraestrutura, setor de materiais básicos e por aí vai, né? Bom, aqui eu tenho algumas regras de bolso, né? Que para a gente mitigar alguns riscos, não concentre mais do que 30% em somente um setor, né? Por exemplo, o setor de elétrica não pode concentrar mais do que 30%. Talvez 2, 3 empresas, esses 30% já é um número elevado. Não ter mais do que 15% em um único ativo, né? Dentro do setor, dentro da sua carteira, perdão. Ter pelo menos 20% em ativos internacionais, isso aqui é uma regra que eu uso, e essa aqui também é outra regra que eu uso e vai de investidor para investidor, que é um caixa para oportunidades, caso você julgue necessário, como eu escrevi aqui. Talvez deixar 10% de caixa para aproveitar alguma oportunidade momentânea, 20%. É só se caso você julga ser necessário para ti. Eu, no meu caso, eu julgo, então eu deixo um valor em caixa. Agora falar um pouco dos métodos de capital, de alocação de capital, né? Bom, o que é o Asset Allocation, que é o título da aula, né? É a alocação de ativos, é a criação de um portfólio que acaba eliminando os riscos que a gente já viu e potencializa possíveis retornos e ainda com uma menor volatilidade.
Então, se tu adicionar um bom stock picking, que é a escolha de ativos, mais uma boa alocação dos recursos, alocar no momento certo em certas empresas, é uma receita infalível para maiores retornos, já que nós estamos visando o longo prazo, né? Agora tem um método 60-40, né? Que é um método de alocação que você visa ter 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Instintivamente ele te força a comprar na baixa e vender na alta. E aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar isso. Tenho 6 mil reais em renda variável e 4 mil em renda fixa, né? O mercado acionário ele caiu 20%, então esses meus valores aqui caiu 20%, ou seja, caiu bastante. Como trazer para os valores iniciais? Aí a gente vai fazer, né? O nosso portfólio estava aqui, ó, 6 mil e 4 mil, né? Aí passou para cá. Nossa renda variável corresponde agora a 55% e a renda fixa a 45%. Aqui estão os valores, né? Caiu 20%, chegou a 4.200 e de renda fixa continuou aos 4 mil. E aí como que a gente faz para rebalancear isso aqui? Bom, a gente vai vender a renda fixa, né? Vai acabar ficando com 3.500 para alocar aqui nesse valor, que vai acabar ficando com 5.300 para chegar no nosso 60-40 de novo. O método 80-20 é um método semelhante ao anterior, onde visa ter mais exposição à renda variável, né? 80% e 20% em renda fixa. Trazendo um outro exemplo aqui, eu tenho 15 mil reais em renda variável e 3.750 em renda fixa. Teve uma queda de 10%. Como que a gente faz para rebalancear isso? Aqui está o nosso exemplo do começo, né? Que está errado, falta um zero. Então a gente tem esses valores. Depois da queda, passou a representar isso aqui, né? A nossa carteira, 78% em renda variável com a nossa queda e 22% renda fixa, né? Caiu os 10%, chegamos a 13.500 e a renda fixa permaneceu. Bom, e agora como que a gente faz para realocar? É o mesmo esquema, né? A gente vai acabar vendendo a nossa renda fixa e alocando mais na nossa renda variável para chegar nos dois patamares para ter os 80% em renda variável e os 20% em renda fixa. Tem o nosso método da idade, né? Que é um modelo que visa a segurança para sua aposentadoria, que é uma regra de 100 anos, né? Ou seja, você terá em renda variável 100 menos a sua idade atual. Eu trouxe aqui um exemplo para mim. Hoje eu estou com 22 anos, então 22% equivale à minha idade, é o que eu deixaria em renda fixa nesse exemplo, e o 78% em renda variável. E conforme o tempo vai passando, essa parte em renda fixa tende a crescer, né? Porque quando eu estou mais jovem, eu consigo lidar melhor com as crises e as volatilidades. E quando eu vou ficando mais velho, eu tendo a usufruir melhor do meu patrimônio. Eu não quero passar por muitas surpresas, muitos estresses, né? E o que me traz segurança, por natureza, é a renda fixa. Então, conforme os anos vão passando, eu vou mudando esse meu portfólio. E aqui tem um método de Yale, né? O que é um método de Yale? É um método de alocação de capital utilizado pela Universidade de Yale, que ela geria os recursos, né, provenientes lá de tudo que entrava, né, as suas receitas e as doações feitas por ex-alunos, né. Ele basicamente investe os ativos com pouca correlação entre eles, né. Visa reduzir as volatilidades por causa dessa pouca correlação que eles têm, acaba maximizando os retornos e, como é focado no longo prazo, acaba maximizando mais ainda, né? Muitas classes de investimentos são de difícil acesso no Brasil, que a Yale acaba usando lá fora, né, nos Estados Unidos. Mas então a gente tem que adaptar a nossa realidade. Bom, aqui eu trouxe uma proposta de adaptação, né, onde a gente vai colocar 20%, 25% em ações de dividendo, que é essa parcela aqui, 10% em small caps, essa parte aqui, 15% em ações de crescimento, 25% na nossa parcela internacional de estoques, né, ações internacionais,
10% em rates e 10% em FIIs. Basicamente, esses dois equivalem são os fundos imobiliários, né? Os rates são nos Estados Unidos e os FIIs são no Brasil, e ter 5% em renda fixa, né? Isso aqui vai de investidor para investidor, é só um exemplo, né? Você pode mudar esses valores para o que te atende melhor, é só apenas um exemplo. E quantos ativos eu devo possuir? Quanto mais ativo tiver, menos volatilidade terei na carteira. Só que não dá pra gente ter muitos ativos também, porque senão acaba pulverizando e a gente não tem um retorno muito grande, né? Então, tenha na casa de 20 ativos com características diferentes entre eles. Trouxe o exemplo, então, entre esses 25% que nós temos aqui em dividendo, nós vamos ter 6 ativos dentro desses 25 aqui. Vamos ter 2 ativos small caps nesses 10%, então você pode dividir os valores iguais entre eles. Vamos ter 4 ativos de crescimento, né? Dentro desses 15%, vamos colocar 4 ativos. 6 estoques, né? Então, nessa parcela de 25%, a gente vai escolher 6 ativos para ter dentro dela. Nos FIIs, a gente vai ter 2 REITs aqui e mais 2 FIIs, né? E na nossa renda fixa, vai da escolha de cada um, né? O que julga ser melhor, se é um pós-fixado, se é um pré-fixado, vai de investidor para investidor. E agora a gente vai falar um pouco sobre o rebalanceamento da carteira, que nada mais é do que o ato de reajustar os pesos de um ativo do seu portfólio. Consiste em comprar e vender ativos para buscar manter a alocação inicial, né? É basicamente o que a gente fez nestes exemplos anteriores aqui. Isso aqui é chamado de rebalanceamento. Nossos ativos caíram e a gente rebalanceou para ficar com os nossos padrões iniciais, né? Então vamos lá, a diferença, né? As diferentes classes de ativos têm diferentes desempenhos ao longo do tempo. Então vai acabar que, por exemplo, uma empresa de tecnologia vai acabar subindo bastante e vai acabar desbalanceando isso. Então você vai ter que pegar um dinheiro e aportar em outra empresa ou vender essa empresa tech algum pouquinho para rebalancear e ficar nos padrões que você estipulou no começo. E para reajustar esses percentuais iniciais, você deve fazer o rebalanceamento através de 2 métodos que eu trouxe aqui. O primeiro é o buy and hold, que ele busca manter os ativos comprando aqueles que têm menos percentual na sua carteira. E acaba por não fazer o rebalanceamento, apenas novos aportes. Segura as ações enquanto elas mantêm a qualidade de seus fundamentos. Então a gente não vai vender as nossas ações, a gente só vai aportar em novas empresas. Mas aí a empresa A subiu 60% e desbalanceou toda a minha carteira. A gente não vai mais aportar nela e vai acabar aportando em outros ativos, muitos que estão em queda. Talvez seja uma oportunidade de entrada ou até mesmo algum outro ativo que a gente julga ser um momento para aportar. E também tem o Constant Mix, que visa manter a percentagem inicial prevista, mesmo que isso implique em vendas de ótimos ativos porque eles subiram mais, e comprar ativos em queda, né? E é basicamente o que a gente fez no nosso exemplo anterior, né, do 60-40 e do 80-20. Lá eu acabei vendendo renda fixa para comprar renda variável. E aqui funciona basicamente a mesma coisa, né? Você compra na baixa e vende na alta, né? Meio intencionalmente acaba fazendo isso. Então não existe um consenso sobre qual que é o melhor. Em quedas, o Constant Mix ele tende a performar melhor. E o Buy and Hold tende a performar melhor no longo prazo, pois faz com que você segure as ações mesmo que elas subam bastante, que foi o que eu falei, né? É importante definir uma estratégia e segui-la no longo prazo, independente se você queira usar o Constant Mix ou o Buy and Hold, fique com essa estratégia até ao fim da sua jornada, né? Bom, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por assistir. Valeu!